Isaías, ele tem a visão do trono de Deus, ele tem a visão da glória, e ele vê os anjos do Senhor, os querubins, que cantam diante do trono. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías ele se depara com aquela visão gloriosa, ele se prostra e ele clama: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É forte demais. É lindo quando a glória de Deus nos alcança. É lindo quando a gente é confrontado com a glória do Senhor. Faz a gente ver a nossa nudez mesmo com roupa. Entendeu? Nos desnuda. Mostra quem a gente é, fora da nossa aparência de crente, de cristão. Porque muitos têm a aparência de cristão, irmãos, mas poucos realmente o são. O que vai diferenciar é o teu comportamento, é a tua vida, são as tuas atitudes. É isso que vai mostrar se você realmente é um cristão ou não. Aleluia. E o texto que o Senhor me deu nessa tarde para ministrar está em Marcos, capítulo 10. E eu gosto de ler junto com a igreja, eu gosto mesmo de prestar atenção no que o texto está nos transmitindo, amém? E quando eu estava sentada ali e vi a reação de uma pessoa que estava passando enquanto o pastor estava louvando, ele voltou. Falei: é isso que a glória de Deus faz. É isso que o poder de Deus faz. Ele atrai. Ele atrai o pecador. Ele atrai aquele que está perdido nas trevas. Ele é uma luz. Ele é a luz. E Jesus, o tempo todo no ministério dele, o que ele mais fazia era ensinar. E o Senhor quer nos ensinar. Quer nos ensinar algo precioso. Quando sentada ali falando com o Espírito Santo falou comigo: essa palavra, ela tem dois alcances. O alcance do texto, do contexto, do que eu estou pregando, e tem um alcance figurativo. Amém? Vamos lá. E levantando-se, no versículo 1 do capítulo 10, levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele os ensinava. Repitam comigo: e de novo ele os ensinava. Aleluia. Segundo o seu costume. Aí no verso 2 diz assim: e aproximando-se alguns fariseus, os experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Aleluia. E tornaram eles, Moisés permitiu lavar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois,
mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E eles lhe disseram: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Uma coisa, irmãos, era Jesus no meio da multidão, e outra era Jesus reservado com os discípulos. Com os discípulos, Jesus abria o verbo. Jesus esclarecia, porque via que eles queriam aprender, viam que eles realmente estavam ali dispostos a receber o reino. Não foi isso que Jesus veio pregar? O reino de Deus. Quando os fariseus chegam diante de Jesus, ele responde a pergunta com outra pergunta. E é assim que você e eu temos que sair dos fariseus, amém? Porque o diabo, irmãos, hoje a gente não vê o fariseu propriamente dito. Porque fariseu é uma religião, certo? Para quem lê a Bíblia, para quem entende. E hoje nós vemos pessoas usadas pelo diabo para fazer certas perguntas que a gente sabe que veio do capeta, né? Veio do inferno. Como que eu reajo a isso? O que eu faço? Faço outra pergunta. A gente aqui aprende com Jesus. Jesus, ele perguntou: o que Moisés disse acerca disso? O que ele ordenou acerca disso? Aí os caras, eles queriam armar bagunça. A intenção deles era estragar o que Jesus estava fazendo. Porque um pouco antes, irmãos, Jesus ele estava pregando sobre os tropeços. Estava ensinando que nós somos o sal desse mundo. E quando, irmãos, a luz vem se revelando, as trevas, ela se manifesta, ela quer interromper o trabalho da luz. Quer atrapalhar o que Deus está fazendo. Então diz para quem está do seu lado: Deus está trazendo a luz. Está fazendo uma obra na sua vida. Aleluia. E ele vai ensinando. Olha aqui. Se o cara fizer isso, eles responderam depois: não, mas Moisés disse que a gente podia se divorciar da carta e podia repudiar. A palavra repudiar, ela significa rejeitar, repelir, abandonar. Né? É o que o nosso dicionário nos ensina. E quando, irmãos, nós estamos na presença de Deus, que a gente se comporta dessa maneira, repudiando a palavra, abandonando os ensinos do Senhor, rejeitando aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Porque o outro texto, eu vou ler com vocês, abre lá, Lucas. Lucas no capítulo 3, nós vamos ver um homem que ele veio para preparar o caminho para o Cristo. O nome desse homem é João Batista. O homem que Jesus falou que depois dele nenhum profeta seria verdadeiro. Todos os demais, depois de João, são propensos a errar, a pecar ou trazer uma palavra que não é de Deus.
Então João Batista era o profeta que preparava o caminho. E no versículo 4 do capítulo 3, a gente vê Lucas relatando como João se comportava, como ele pregava. E diz assim o texto: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá salvação de Deus. Deus, Ele tem um plano de salvação para mim e para você. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu sei que a gente quer chegar na igreja, a gente quer ouvir: Deus vai te dar vitória naquela causa. Né, irmão Rodrigo? Ó, Deus já está trabalhando no celular. Aquela causa na justiça, pode ter certeza que o juiz já está batendo o martelo e dando vitória. Oh, maravilha ouvir isso, não é não? Oh, coisa boa. Aquela infeliz filha do capeta que está te perseguindo no trabalho, vai ver a glória de Deus na tua vida. Aí a igreja vai ao delírio. Mas a pessoa tem que ver a glória de Deus na sua vida e ser alcançado por essa glória. A tua vida aqui é para ganhar almas. Amém? Não para querer que elas venham ser destruídas. Isso Jesus ele faz em outro momento com os discípulos. Quando eles são rejeitados ao entrar no território de Samaria. E João e o outro que está com ele falam assim: João e Tiago, você quer que a gente ore como Elias orou, para que desça fogo do céu e consuma os samaritanos? Aí Jesus fala assim: eu não vim para destruir as almas, mas eu vim para salvá-las. E Jesus tem um plano de salvação para você nessa noite. Quando Deus falou comigo aqui, que esse texto do capítulo 10 de Marcos, ele pode ser usado de uma forma tipológica. Ele quis dizer: eu sou um Deus santo, mas como meu povo me repudia muitas das vezes, como meu povo adultera, procurando outras saídas, outras soluções para o problema deles. Quantas das vezes a gente quer fazer com as nossas próprias mãos? A gente quer chamar aquele conhecido que talvez seja influente, mas o mais influente é Jesus. E ele fala: eu não quero que você adultere, meu filho. Eu não quero que você adultere, minha filha. Você só vai fazer isso pela dureza do teu coração. O que Moisés deixou escrito, que poderia ser liberado divórcio, que poderia se repudiar a mulher, Jesus falou em particular com os discípulos: se isso acontece, ele ou aquela está adulterando. Então quando nós deixamos de buscar a Deus e buscamos a solução em outras coisas, em outros lugares, nós estamos adulterando. Nós estamos falando: Deus, tu não tem poder suficiente para resolver o meu problema. Jesus, ele tem tantas outras pessoas para tomar conta. Eu li hoje isso no meu devocional. O autor falando acerca disso. Quantas pessoas pensam: Deus ele tem que cuidar dos reis, tem que cuidar dos presidentes, tem que cuidar de países que estão tendo terremotos, maremotos. O que é o meu problema diante de Deus? O que é a dor no meu dedão, na minha unha encravada, para que Deus se importe? O pastor falou aqui. Deus usou o pastor.
O Espírito Santo dele está dentro de você. E isso faz com que ele se importe. Ele morreu por mim e por você. E ele se importa com tudo que acontece na tua vida. Fala para quem está do teu lado. Ele se importa com tudo. Repete de novo. Com tudo que acontece na sua vida. É isso. É isso. Bati, dei uma topada numa pedra. Jesus se importa com isso? Se importa. Você sentiu dor. Ele não quer que você pense que você não tem valor, que ele não se importa. Ele se importa. Mas toda dor, toda cicatriz é com propósito. Tudo que acontece é com propósito. Ele, como Deus, ele poderia falar para os fariseus: eu não vou responder essa pergunta. Não poderia fazer isso? Hã? Hein? A igreja, vem comigo, participa. Ele não poderia falar: não quero responder a vocês. Vamos procurar outra pessoa para vocês perturbarem. Se sou eu, acho que eu já tinha falado isso. Graças a Deus que não sou eu, era Jesus. Sabe por quê que Jesus não fazia isso? Toda vez que ele era importunado pelos fariseus, porque ele tinha coisas para ensinar. E ele tinha coisas para ensinar principalmente para os discípulos. E hoje eu e você somos os discípulos dele. É por isso que ele quer ensinar. É por isso que ele prepara, é por isso que ele reserva o momento e a hora para ensinar. Aí pode ser que tenha alguém aqui, né? Ah, mas eu passei uma situação na minha vida, eu me separei, casei de novo, como é que tá? Como é que é isso? Aí é com Deus, amém? Porque a palavra, ela é clara. Ele diz, ó, o homem é para a mulher e ele tem que viver com ela. E ela tem que viver com ele. Tem hora que eu recolher. Irmãos, isso dá, como diz o outro, pano para a mão. Mas Deus, ele quer salvar nessa noite. Deus, ele tem pressa. Quem está acompanhando o que está acontecendo no Nepal? Deus tem pressa. Quem tem acompanhado o que está acontecendo aqui no Brasil? As reportagens, elas são bem rápidas. Mas o que está acontecendo de vendaval, irmãos, de estrago por aí, de inundações, a gente está batendo recorde nessas áreas aí. Coisas que nunca aconteceram no Brasil estão alcançando o Brasil. Porque Deus tem pressa. Jesus está às portas. E se eu não pregar aquilo que ele me mandar pregar, eu vou ficar. E eu não quero ficar. Amém? Eu quero subir. Então, quando João Batista pregava lá, raça de víboras, arrependei-vos, irmãos, era um culto cheio. Pensa, um cara na beirada de um rio, com umas roupas de pele de animais, falando, raça de víbora, arrependei-vos, porque chegada a hora vindou. E a palavra diz que vinham pessoas de cidades vizinhas ouvir que João Batista pregava. João Batista não estava anunciando carro novo, não estava anunciando casa nova, estava anunciando reino. Não estava anunciando seu saldo devedor ficando no verde, multiplicando dinheiro lá na conta bancária, não. Ele estava pregando, se arrepende. Olha para a tua vida, se examina. Então, quando Jesus parava e respondia os fariseus, ele queria que, não só os fariseus, mas que aquela multidão que o acompanhava, fizesse isso. Parasse e examinasse a sua própria vida. A igreja está entendendo? Deus, ele é sábio.
Ele fez um culto, todo aqui, o culto ele todo se encaixa. Ele amansou os corações, ele te consolou, te deu uma consolada, porque ele quer agora te edificar. A palavra exorta, consola e edifica. Glória a Deus. E ele é a palavra. E ele cria tudo através da palavra. E eu quero dizer para você que está nos visitando nessa noite, Deus, Ele quer salvar. Ele sabe toda a tua trajetória. Ele sabe tudo que você fez na tua vida. Por quais caminhos você andou. Cada pessoa que te decepcionou. Cada momento em que algo te feriu, te entristeceu. Cada momento que você feriu, entristeceu e mentiu para alguém. Ele sabe de tudo. Não tem nada oculto para Ele. Nada. E Ele quer dizer para você nessa noite: é hora de vir à tona. É hora de vir o confronto. É hora de você entender que você é meu, que você é minha. Não adianta a escuridão que você entre. Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe, no fundo do mar. Mas Deus estava lá. E quando Jonas clamou: Senhor, aquilo que eu votei contigo eu vou cumprir. Socorre. Basta só isso, só isso. Você fala: Senhor, socorre. Só foi Jonas falar isso, irmãos, e o peixe cuspiu Jonas lá em Guine. A trajetória era toda oposta, né? O caminho para onde Jonas tinha ido era totalmente inverso. Mas o nosso Deus, Ele é Deus. Ele é o Deus que criou o céu, a terra e o mar.